Mais uma vítima havia sido feita. O tranquilo bairro, que ficava bem longe do enérgico centro da cidade, tornou-se um local temido pelos seus moradores. À noite, quase ninguém andava nas ruas, e de dia, as pessoas evitavam conversar, o que era o contrário do que faziam aos montes nos anos anteriores. Quem poderia garantir que seu vizinho ou o dono da quitanda não era um psicopata? As aparências podem enganar. E isso tudo que desenrolava com o passar do tempo assustava o jovem rapaz de cabelos claros. As notícias que via em letras grandes e negras nos jornais das bancas aumentavam seus batimentos cardíacos. O misterioso assassino não para. Já são mais de 100 mortos. Ele sempre tentava evitar ter contato com o assunto, por mais que este já estivesse difundido por toda a vizinhança. Tome cuidado, meu filho, sua mãe disse, antes do garoto abrir o portão para sair de casa. Não ande em lugares vazios. E tanto o rádio como a televisão faziam seu papel insistente de espalhar ainda mais os ocorridos. Dessa vez, nesta última sexta-feira, foi um homem de 36 anos que desapareceu na zona oeste do bairro. A polícia ainda não sabe o seu paradeiro, porém as buscas permanecem ativas. As autoridades pedem para que as pessoas evitem ficar nas ruas à noite, principalmente em locais sem muita movimentação. O rapaz parecia um imã dessas notícias. Por onde ele andava, frases do tipo o perseguiam constantemente para depois entrarem em sua mente e ficarem circulando infinitamente em meio a seus vários outros pensamentos. Porém, no final daquela mesma tarde, outra coisa passou a segui-lo. O sol estava começando a sumir do céu, deixando um grande rastro alaranjado, enquanto o jovem pedalava apressadamente sua velha bicicleta. Ajudar seu avô na mercearia acabou levando mais tempo do que ele preveu, o que o deixou muito preocupado. Apressadamente, o adolescente secou o suor da testa com a manga da blusa. Um vento forte fez as mechas de seu cabelo inclinarem para trás. As sombras formadas pelas casas e árvores ficavam maiores conforme o sol se escondia atrás das montanhas da região. Um vulto novamente estava quase alcançando ele. Os arrepios que sentia o avisavam sobre isso. Após poucos minutos, a noite finalmente havia marcado sua escura presença. O jovem acelerou um pouco mais. O ar que inalava parecia sufocá-lo. A cada poste que passava, uma lâmpada queimava-se na mesma hora, o que fazia a densa escuridão crescer atrás de si. O que estava atrás dele era aquela sombra. Ela não tinha forma e muito menos um nome. Seus passos eram silenciosos e os olhos, atentos e vazios, jamais perdiam seu alvo de vista. O garoto então voltou sua atenção para a frente. Ele percebeu tarde demais que não deveria ter encarado aquilo, pois seu medo e pânico acabaram aumentando. Em seguida, o jovem rapaz virou à direita e seguiu reto. Depois pedalou até entrar em um beco. Repentinamente, algo frio grudou em suas costas. O jovem sentiu-se mais pesado e as suas pernas fraquejaram. As tentativas de manter os olhos bem abertos não funcionavam. Um sono súbito e sem explicação se apossava de suas pálpebras, deixando-as quase impossíveis de serem sustentadas. O controle, então, esvaiu-se. A bicicleta bateu em alguma coisa do chão e lançou o adolescente contra o concreto sujo. Um senhor já de idade,
que estava passando pela rua no exato momento da queda, correu na direção do garoto. "Você está bem?" perguntou o homem barbudo e de cabelos grisalhos ao se aproximar. O rapaz desesperou-se. "Machucou em algum lugar?" continuou o gentil desconhecido, tentando ajudá-lo a levantar do chão. E então, contra sua vontade, os sentidos do jovem esvaneceram. Em seu lugar, uma outra presença, obscura e sedenta de sangue, reapareceu e agressivamente atacou o velho senhor, derrubando-o no chão e apertando sua garganta com as próprias mãos. Mais uma vez, o pobre garoto foi usado para arrastar outra vítima para junto de sua própria desgraça. Espero que tenha gostado da história de hoje. E se você gostou, não se esqueça de deixar um like para poder apoiar a gente, né? Mas caso não tenha gostado, diga nos comentários alguma sugestão ou uma crítica construtiva para que a gente possa melhorar o nosso trabalho cada vez mais. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Nos vemos na próxima história aqui do canal e até mais!